A frase saiu da boca de Rafael com a mesma naturalidade que alguém comentaria sobre o clima. Estávamos sentados no Figueira Rubaiyat, nosso restaurante favorito em São Paulo, cercados pelo burburinho elegante de conversas baixas e o tilintar de taças de cristal. Eu preciso de um acordo pré-nupcial. Não vou arriscar meu futuro com você. As palavras pairaram entre nós como fumaça tóxica. Senti meus dedos se contraírem ao redor da haste da taça de vinho, as unhas pressionando contra o vidro fino. Por um segundo interminável, o restaurante inteiro pareceu silenciar. O garçom que passava congelou em câmera lenta. A risada da mesa ao lado ficou abafada e distante. Não vou arriscar meu futuro com você. Cada palavra era uma lâmina afiada, cortando precisa e metodicamente através de 3 anos de relacionamento. 3 anos de jantares como este, de planos sussurrados sobre o futuro, de promessas murmuradas no escuro. 3 anos que, aparentemente, não significavam segurança suficiente para ele. Coloquei a taça na mesa com cuidado excessivo, como se o menor movimento errado pudesse despedaçar algo além do vidro. Minhas mãos permaneceram firmes, mesmo que algo dentro do meu peito tivesse acabado de rachar ao meio. Um acordo pré-nupcial, repeti, testando as palavras na minha língua. Minha voz saiu calma, controlada, quase indiferente. Rafael piscou, claramente desarmado pela minha falta de reação. Seus ombros estavam tensos, preparados para uma batalha que eu não estava dando a ele. Você está bem com isso? Forcei um pequeno sorriso nos lábios. O tipo de sorriso que pratiquei na frente do espelho por anos. Compreensivo, razoável, não ameaçador. Claro que estou, respondi, cada palavra medida e cuidadosa. Faz todo sentido. Você trabalhou duro para construir o que tem. É inteligente proteger isso. O alívio que inundou o rosto de Rafael foi instantâneo e perturbador. Seus ombros relaxaram. O vinco de preocupação entre suas sobrancelhas desapareceu. Ele estendeu a mão pela mesa e apertou a minha, seus dedos quentes e familiares. Deus, Camila, você não faz ideia de como eu estava nervoso para ter essa conversa. Sua voz estava carregada de gratidão, como se eu tivesse acabado de lhe fazer um favor enorme. A maioria das mulheres faria um escândalo, sabe? Choraria, me acusaria de não confiar nelas, transformaria isso num drama. Mas você entende. Você é diferente. É por isso que eu te amo. Ele apertou minha mão mais forte, seus olhos brilhando com afeto genuíno. Eu trabalhei muito duro para arriscar tudo com alguém. Mesmo alguém que eu amo. Mesmo alguém que eu amo. As palavras ecoaram na minha cabeça, cada uma perfeitamente escolhida para soar romântica enquanto dizia o oposto. Amor, aparentemente, tinha limites. Tinha cláusulas e condições. Tinha uma avaliação de risco. Acenei com a cabeça, mantendo aquele sorriso plastificado no rosto, enquanto minha mente já estava 3 passos à frente. Porque Rafael não sabia algo fundamental. Algo que ninguém sabia, exceto meu advogado e meu contador. A mulher sentada à sua frente, usando um blazer da Renner e segurando uma bolsa de 2 estações atrás, não era apenas uma consultora de TI modesta, vivendo com um salário classe média. A mulher sentada à sua frente valia 47 milhões de reais. E ele tinha acabado de me dar a oportunidade perfeita para mostrar exatamente quem havia subestimado pelos últimos 3 anos. Meu nome é Camila Rodrigues. Tenho 32 anos, cabelos castanhos que corto no salão do bairro a cada 3 meses e uma predileção por camisetas confortáveis de algodão que compro em promoção. Uso o mesmo perfume há 5 anos, porque encontrei um frasco enorme em liquidação e ainda não acabou. Para qualquer pessoa olhando de fora, sou exatamente o que pareço. Uma profissional de classe média que consegue pagar suas contas, fazer uma viagem ocasional e ainda guardar um pouco no final do mês. Nada espetacular. Nada que chame atenção. E foi exatamente assim que planejei. Nos últimos 6 anos, vivi 2 vidas completamente separadas. 2 identidades que nunca se tocam, nunca se cruzam, nunca deixam as pessoas conectarem os pontos. Na primeira vida, a visível,
Sou consultora de TI. Trabalho de casa na maior parte do tempo, respondendo e-mails de clientes, resolvendo problemas de sistemas, participando de reuniões por videoconferência usando sempre o mesmo fundo neutro. Dirijo um Gol 2014 prata com um amassado na porta do passageiro que nunca me incomodei em consertar. Moro num apartamento de 2 quartos em Perdizes, onde o aluguel é 2.800 reais e os vizinhos não sabem meu sobrenome. Faço compras no Extra. Uso cupom de desconto no Rappi quando peço comida. E tenho 3 pares de jeans que uso em rotação até desbotarem nos joelhos. Meu guarda-roupa inteiro cabe em um armário médio. Minha maior extravagância é Netflix, Spotify e uma assinatura do Kindle Unlimited. Sou confortável, mas comum. Segura, mas previsível. O tipo de mulher que não ameaçaria a narrativa de ninguém sobre si mesmo. Mas existe outra vida, a invisível. Nessa vida, sou a criadora do Invent Control Pro, um sistema de gestão de estoque em nuvem que desenvolvi sozinha no meu quarto há 6 anos. O software que nasceu de noites insones, litros de café e uma frustração profunda com os sistemas desajeitados que empresas usavam para rastrear inventário. Hoje, o Invent Control Pro é licenciado por redes de varejo e distribuidoras em todo o Brasil. Supermercados, redes de farmácia, atacadistas. Empresas que movimentam milhões em produtos todos os dias e que pagam pelo privilégio de usar meu sistema para rastreá-los. 260 mil reais entram na minha conta todo mês em royalties. Automaticamente. Enquanto durmo, enquanto assisto séries, enquanto finjo ser apenas mais uma consultora de TI batalhando para sobreviver. São 3.120.000 reais por ano. Depositados em contas que Rafael nunca perguntou sobre, nunca mencionou, nunca demonstrou o menor interesse em conhecer. Mas o software é apenas o começo. Aos 27 anos, usei o primeiro grande cheque de royalties como entrada em um duplex na Vila Madalena. Um imóvel charmoso em uma rua tranquila, com 2 apartamentos que aluguei imediatamente. Um ano depois, comprei um pequeno prédio de apartamentos em Copacabana, no Rio. Depois, um trio de casas geminadas em um condomínio fechado em Alphaville. Hoje, possuo 9 propriedades espalhadas por São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Cada uma cuidadosamente selecionada, meticulosamente pesquisada, comprada em dinheiro ou com financiamentos que paguei em menos de 2 anos. Cada uma gerenciada por profissionais que vetei pessoalmente, que assinam contratos de confidencialidade e que nunca, jamais, mencionam meu nome. Juntas, essas propriedades geram 95 mil reais em renda mensal. Quase 100 mil reais que aparecem na minha conta como depósitos automatizados, discretos, quase invisíveis no meio de outras transações. Meu portfólio de ações está avaliado em 16 milhões de reais. Comecei a investir aos 18 anos com dinheiro de um trabalho de meio período numa cafeteria, quando juros compostos eram apenas um conceito fascinante no meu livro de economia. Agora, é a base de um portfólio diversificado construído com paciência e disciplina ao longo de 14 anos. Fundos de índice, blue chips, uma pequena porcentagem em empresas de crescimento de maior risco que pesquiso obsessivamente antes de investir um único centavo. Também tenho participação em um shopping center em Ribeirão Preto. 20% de um empreendimento que abriga uma cafeteria, uma academia, uma clínica médica e uma boutique de roupas. Os inquilinos são estáveis. A localização é privilegiada. A renda é previsível. Quando somo tudo, meu patrimônio líquido ultrapassa 47 milhões de reais. E quase ninguém sabe. Não é fraude. Não é esquema. Não é dinheiro ilegal ou mal ganho. É apenas privado, protegido, invisível atrás de camadas de discrição que construí tão cuidadosamente quanto construí minha fortuna. E tudo isso começou com uma lição que aprendi da forma mais dolorosa possível quando tinha apenas 14 anos. Ainda me lembro daquela noite com uma clareza que deveria ter desbotado com o tempo, mas nunca desbotou. Era uma terça-feira comum de março. Eu deveria estar dormindo, mas vozes me acordaram. A voz da minha mãe subindo de tom, quebrando nas bordas.
A voz do meu pai, baixa e defensiva, tentando acalmar uma tempestade que ele mesmo havia criado. Desci até o topo da escada de pijama, meus pés descalços silenciosos no carpete. Espiei através do corrimão, vendo a cena se desenrolar na nossa sala de estar. Minha mãe segurava extratos bancários. Suas mãos tremiam tão violentamente que os papéis farfalhavam audivelmente, mesmo de onde eu estava, 3 metros acima. 85 mil reais, David. Sua voz era um sussurro áspero, carregado de traição e descrença. Você gastou 85 mil reais das nossas economias sem me contar. Meu pai estava de pé perto da janela, os ombros curvados como se carregasse um peso físico. Foi um investimento, Mariana. O mercado estava aquecido. Eu estava tentando construir algo para nós, para nossa família. Você estava tentando provar algo para o seu irmão. A voz da minha mãe cortou como vidro quebrado. Porque ele comprou aquela casa no litoral e você não suportava ser o menos bem-sucedido. Não era sobre nós, David. Era sobre seu maldito ego. Isso não é justo. Justo? Minha mãe jogou os papéis na mesa de centro, as folhas espalhando-se como cartas de baralho. Você sabe o que não é justo? Trabalhar dupla jornada para economizar para a faculdade da nossa filha, apenas para descobrir que você jogou tudo fora numa aposta estúpida para impressionar seu irmão. A discussão escalou a partir daí, cada palavra se tornando mais afiada, mais cruel, mais impossível de retirar. Dinheiro se transformou na linguagem através da qual cada decepção, cada mágoa, cada rachadura invisível no casamento deles foi finalmente expressa em voz alta. Contas conjuntas se tornaram campos de batalha. Bens compartilhados se tornaram armas. Economias planejadas se tornaram evidências de traição. Assisti minha mãe soluçar com o rosto entre as mãos, os ombros sacudindo. Assisti meu pai pegar as chaves do carro e sair porta afora sem olhar para trás, levando apenas seu orgulho ferido e uma mala apressadamente feita. O divórcio levou 2 anos para finalizar. 2 anos de advogados caros que consumiram o que restava das economias. 2 anos de mediadores, audiências, discussões sobre quem merecia o quê. 2 anos vendo meus pais, que um dia haviam se amado o suficiente para construir uma vida juntos, se transformarem em estranhos amargurados batalhando por cada centavo. No final, não sobrou nada do que eles haviam tido. Nenhuma economia, nenhuma conta de aposentadoria, nenhuma casa paga. Apenas documentos legais, divisões de propriedade e um ressentimento tão profundo que não conseguiam estar na mesma sala sem advogados presentes. Naquela noite na escada, aos 14 anos, tremendo de frio e medo, fiz uma promessa a mim mesma. Nunca deixaria dinheiro definir meus relacionamentos. Nunca deixaria se tornar uma arma. E nunca, jamais, deixaria alguém achar que me amava quando o que realmente amava era o que eu poderia fornecer. Se eu algum dia tivesse riqueza, ela seria minha e somente minha, protegida, privada, invisível. E se alguém me amasse, seria pela mulher que eu era, não pela conta bancária que eu possuía. Conheci Rafael Mendes há 3 anos no casamento da minha amiga Jéssica, na temida mesa dos solteiros onde colocam todos os convidados não comprometidos na esperança de que alguma química aconteça. Geralmente, essas mesas são desastres sociais desajeitados. Mas naquela noite, Rafael estava lá. Ele era magnético. Não há outra palavra para descrever. Alto, cerca de 1,83 m, com cabelos escuros perfeitamente penteados e uma barba aparada com precisão profissional. Usava um terno cinza carvão que claramente era feito sob medida, não comprado de prateleira. Quando sorria, covinhas apareciam em ambas as bochechas, suavizando algo que poderia ter sido intimidador em alguém menos carismático. Rafael comandava uma consultoria imobiliária boutique chamada Mendes em Associados. Ele tinha cartões de visita com letras em relevo dourado, um perfil polido no LinkedIn com mais de 3.000 conexões, e 3 associados de meio período que trabalhavam no pequeno escritório chique que ele alugava na Vila Olímpia. Dirigia um Audi Q3 0 km, prata metálico,
que brilhava sob as luzes do estacionamento. Usava um relógio Tag Heuer que eu depois descobri que custava R$ 15.000. Morava num loft industrial moderno no Itaim Bibi, todo tijolo exposto e janelas do chão ao teto, o tipo de lugar que aparecia em revistas de decoração com títulos como Vida Urbana Sofisticada. Seu negócio era legítimo, mas estava lutando. Através de conversas casuais ao longo dos meses, consegui montar o quadro. 12 clientes ativos, mas pelo menos metade deles pagava com atraso ou pechinchava sobre as faturas. Suas despesas gerais eram brutais. O espaço de escritório chique custava 9.000 por mês. Os salários dos associados, mesmo em meio período, consumiam mais 30.000. Assinaturas de software, marketing digital, eventos de networking, o carro, o loft, o estilo de vida necessário para convencer clientes de que ele era bem-sucedido o suficiente para confiar. No final do mês, Rafael provavelmente embolsava 40, talvez 50.000 reais. Não é ruim, certamente acima da média. Mas longe da riqueza que sua apresentação sugeria. Porque Rafael havia dominado algo mais valioso que o sucesso real. A performance dele. A confiança. A apresentação. A habilidade de entrar numa sala e fazer todo mundo acreditar que ele era exatamente quem aparentava ser. Um empresário bem-sucedido. Um homem que havia construído algo. Alguém que estava indo lugares. E o que eu admirava ainda mais, o que me fez baixar a guarda de maneiras que normalmente não faço, era que Rafael nunca perguntou sobre minhas finanças. Quando disse que era consultora de TI, ele simplesmente aceitou. Sem perguntas de acompanhamento sobre qual empresa, quanto eu ganhava, quais projetos eu havia trabalhado. Quando mencionei meu apartamento em Perdizes, ele assentiu como se fosse exatamente o tipo de lugar que esperava que eu morasse. Quando apareci no nosso quarto encontro dirigindo meu Gol amassado, ele deu um sorriso divertido, mas nunca comentou sobre ele não combinar com o Audi dele. Rafael simplesmente presumiu que eu era confortável mais comum, e eu deixei ele acreditar nisso. Porque pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha encontrado alguém que não estava interessado no meu dinheiro. Porque até onde ele sabia, eu não tinha nenhum. Mas agora, sentada naquele restaurante caro com as palavras dele ainda ecoando na minha cabeça, percebi o quão errada eu havia estado. Rafael sinalizou o garçom para outra garrafa de vinho. Toda sua postura transformada agora que eu havia concordado com seus termos. Seus ombros estavam relaxados. Seu sorriso era genuíno. Ele tinha conseguido o que queria sem batalha. Quando você quer seguir em frente com isso? Perguntei, mantendo minha voz leve e conversacional. Como se estivéssemos discutindo detalhes do casamento, não a documentação legal que protegia ele de mim. Meu advogado já está rascunhando a papelada, Rafael disse, pegando sua taça e tomando um gole longo. Dr. Ricardo Brennan. Ele é o melhor em acordos pré-nupciais. Trabalhou com vários empresários conhecidos, conhece todos os ângulos. Já está rascunhando. O que significava que Rafael havia tomado essa decisão antes desta noite. Antes deste jantar. Provavelmente semanas atrás. Esta não era uma conversa onde ele buscava minha opinião. Era uma notificação. Um fait accompli apresentado como discussão. Ele terá algo pronto na semana que vem. Rafael continuou, alheio aos meus pensamentos. Podemos revisar juntos, fazer quaisquer ajustes que você queira. Mas é bem padrão. Protege o que cada um trouxe para o relacionamento. Garante uma divisão limpa se... Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Se as coisas não derem certo. O que não vão. Mas é bom estar preparado. Acenei lentamente. Faz sentido. Eu vou pedir ao meu advogado para dar uma olhada também. O garfo de Rafael parou no meio do caminho até a boca. Seus olhos se arregalaram levemente. Você tem um advogado? A surpresa na voz dele era quase cômica. Como se a ideia de uma consultora de TI modesta ter representação legal fosse absurda. Para coisas de trabalho, respondi casualmente, o que não era tecnicamente uma mentira. Doutor.
Marcelo Tavares realmente cuidava dos meus contratos de licenciamento de software, entre muitas outras coisas. Só para garantir que entendo toda a linguagem jurídica, sabe? Esses documentos podem ser complicados. Ah, sim, claro. Isso faz sentido. Rafael relaxou novamente, pegando seu garfo. É inteligente. Ver é exatamente esse tipo de pensamento prático que eu amo em você. Você não é dramática. Você não leva as coisas para o lado pessoal. Você entende que às vezes você precisa ser estratégico. Estratégico. Sorri e peguei minha taça de vinho, deixando o líquido escuro rolar na minha língua. Oh, Rafael, você não faz ideia do quão estratégica eu posso ser. Se você está gostando dessa história, por favor, não esqueça de se inscrever no canal agora, que todos os inscritos do canal recebem surpresas semanais. Também deixe seu like e comente aqui embaixo agora, de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Sua participação é muito importante para mim e me motiva a continuar trazendo relatos como esse para vocês. Vamos lá, comenta aqui. Que cidade e que horas são aí? 3 dias depois, o acordo pré-nupcial chegou no meu e-mail. Estava sentada na minha mesa de trabalho, aquela velha escrivaninha de madeira que comprei num brechó há 6 anos, quando o telefone vibrou com a notificação. Remetente: Dr. Ricardo Brennan. Brennan Advocacia Empresarial. Assunto: acordo pré-nupcial. Rafael Mendes e Camila Rodrigues. Meu dedo pairou sobre a tela por um momento antes de clicar. Havia uma mensagem breve e profissional. Prezada senhorita Rodrigues, segue em anexo o acordo pré-nupcial conforme discutido. Por favor, revise a sua conveniência e nos informe se tiver quaisquer dúvidas. O arquivo PDF tinha 21 páginas. Fiz uma xícara de chá de camomila, me acomodei na cadeira e comecei a ler. Na página 3, minha mandíbula estava tensa. Na página 7, havia largado o chá na mesa porque minhas mãos estavam tremendo. Na página 21, eu entendia com absoluta clareza cristalina exatamente o que Rafael Mendes pensava de mim. Não era um acordo pré-nupcial. Era uma declaração de propriedade. Cláusula 4. Propriedade conjunta. No caso de divórcio, anulação ou separação legal, qualquer propriedade comprada conjuntamente durante o casamento, incluindo, mas não limitado a imóveis residenciais, veículos automotores, móveis, eletrodomésticos e bens domésticos, passará automaticamente para a propriedade exclusiva de Rafael Mendes, a menos que Camila Rodrigues possa fornecer prova documentada, verificada e notarizada de ter contribuído com mais de 60% do preço total de Medibi. Compra. Li a cláusula 3 vezes, cada palavra se aprofundando como um espinho. Se comprássemos uma casa juntos, mesmo que eu pagasse 49%, ela seria dele. Se comprássemos móveis, um carro, qualquer coisa, a menos que eu pagasse mais de 60% e pudesse provar isso com documentação notarizada, seria propriedade dele. Continuei lendo, sentindo náusea crescer no meu estômago. Cláusula 7. Renúncia de pensão alimentícia. Camila Rodrigues renuncia irrevogavelmente a todos os direitos de pensão alimentícia, pensão compensatória ou qualquer forma de manutenção financeira no caso de divórcio, anulação ou separação legal, independentemente da duração do casamento, circunstâncias da separação ou disparidade de renda entre as partes, independentemente da duração do casamento. Mesmo se ficássemos casados por 30 anos, se divorciássemos quando eu tivesse 62 anos, eu não teria direito a nada. Circunstâncias da separação. Mesmo se ele me traísse, me abandonasse, me tratasse com crueldade, eu não teria direito a nenhum suporte. Mas a cláusula seguinte foi a que me fez engasgar com o ar. Cláusula 9. Propriedade do anel de noivado. O anel de noivado presenteado por Rafael Mendes a Camila Rodrigues, avaliado em aproximadamente 42 mil reais, permanece propriedade exclusiva e permanente de Rafael Mendes e constitui propriedade emprestada durante a duração do noivado e casamento. Camila Rodrigues,
concorda em devolver o referido anel a Rafael Mendes dentro de 30 dias de qualquer separação, anulação ou divórcio, em condição original, limpo e não danificado. Olhei para minha mão esquerda. O anel de diamante capturou a luz da janela, enviando pequenos arco-íris dançantes pela parede. Propriedade emprestada. O símbolo do amor dele, da promessa dele, do compromisso dele, estava classificado como um item emprestado, como um livro de biblioteca, como uma ferramenta alugada que precisaria ser devolvida quando terminássemos de usá-la. Minha visão ficou embaçada. Pisquei rapidamente, recusando-me a deixar as lágrimas caírem. Continuei lendo com uma sensação de torpor crescente. Cláusula 12. Heranças e presentes. Qualquer herança, presente monetário ou transferência de ativos recebidos por Camila Rodrigues de terceiros durante o casamento será considerada propriedade conjugal sujeita à divisão equitativa. Qualquer herança, presente monetário ou transferência de ativos recebidos por Rafael Mendes de terceiros durante o casamento permanecerá sua propriedade separada e exclusiva. Então, se eu recebesse uma herança dos meus pais, ele teria direito à metade. Mas se ele recebesse uma herança da família dele, seria somente dele. A assimetria era tão flagrante, tão descaradamente injusta, que era quase impressionante em sua audácia. Cláusula 15. Empreendimentos comerciais. Qualquer negócio, empresa ou empreendimento comercial iniciado por Camila Rodrigues durante o casamento estará sujeito à aprovação prévia por escrito de Rafael Mendes. Rafael Mendes terá direito à propriedade de até 40% de qualquer tal empreendimento, como compensação por suporte conjugal e contribuições domésticas. Minhas mãos estavam tremendo tanto agora que quase derrubei o telefone. Se eu iniciasse um negócio, Rafael precisaria aprovar, e então, automaticamente possuiria 40% dele, como compensação por suporte conjugal e contribuições domésticas. Como se simplesmente estar casado comigo lhe desse direito ao meu trabalho, minha criatividade, meu esforço. Cláusula 18. Decisões financeiras. Qualquer decisão financeira excedendo R$2.000, feita por Camila Rodrigues, requer consentimento prévio por escrito de Rafael Mendes. Isso inclui, mas não se limita a compras pessoais, investimentos, empréstimos a familiares ou amigos, doações para caridade e despesas de entretenimento ou lazer. R$2.000. Eu precisaria de permissão por escrito para comprar um computador novo, para ajudar uma amiga em necessidade, para fazer uma viagem, para qualquer coisa além das compras mais mundanas e cotidianas. A cláusula final foi o toque final de mestre em uma obra de arte de controle e desrespeito. Cláusula 21. Confidencialidade. Camila Rodrigues concorda em não divulgar os termos deste acordo a terceiros, incluindo, mas não limitado a familiares, amigos, colegas de trabalho ou conhecidos sociais, sob pena de multa de R$50.000, por violação. Ele não queria apenas meu silêncio. Ele queria comprar meu silêncio. R$50.000 por violação significava que eu não poderia contar à minha melhor amiga, à minha mãe, a ninguém sobre o que ele estava me pedindo para assinar. Fechei o telefone e o coloquei na mesa com cuidado excessivo. Minhas mãos estavam tremendo. Meu peito estava apertado. Sentia como se alguém tivesse enrolado arame farpado ao redor dos meus pulmões e estivesse puxando, até eu não conseguir respirar. Por 3 anos, eu havia amado este homem, cozinhado para ele, cuidado dele quando estava doente, ouvido suas preocupações sobre o negócio, oferecido conselhos, apoiado seus sonhos, dormido ao lado dele, sussurrado segredos no escuro, planejado um futuro onde envelheceríamos juntos. E este documento, estas 21 páginas de texto jurídico cuidadosamente construído, me dizia exatamente quanto tudo isso valia para ele. Nada. Eu valia nada. Não liguei para Rafael imediatamente. Não conseguia. Minha garganta estava tão apertada que palavras não conseguiriam passar.
Em vez disso, sentei naquela cadeira enquanto o sol se movia pela janela, lançando sombras alongadas pelo chão. Minha mente continuava voltando para uma memória específica. 6 meses atrás, talvez 7. Rafael teve uma crise de pânico às 2 da manhã sobre uma conta grande que estava atrasada. Um cliente que devia R$56 mil e não estava retornando ligações. Segurei-o enquanto ele hiperventilava, sua testa suada contra meu ombro, suas mãos agarrando minha camiseta. E se eu perder tudo, Camila? E se o negócio falir? Eu não sei o que vou fazer. Eu não consigo falhar nisso. Passei os dedos pelo cabelo dele e sussurrei promessas no escuro. Você não vai falhar. Você é inteligente e trabalhador. E não importa o que aconteça, nós vamos superar juntos. Juntos, lembra? Juntos. Que palavra vazia essa se revelou. Quando finalmente peguei o telefone novamente, não liguei para Rafael. Liguei para Dr. Marcelo Tavares. Ele atendeu no segundo toque. Camila, tudo bem? Preciso que você veja um documento, falei, surpreendida com quão firme minha voz soou. Um acordo pré-nupcial que meu noivo quer que eu assine. Houve uma pausa. Envie para mim. Vou revisar esta noite. Encaminhei o e-mail sem adicionar uma única palavra de comentário. Não precisava. O documento falaria por si. 7 minutos depois, meu telefone tocou. Atendi antes do primeiro toque terminar. Doutor Marcelo. Ele perdeu completamente o juízo? A voz do Dr. Marcelo era gelo e fogo combinados, fria na superfície, mas fervendo por baixo. Camila, isso não é um acordo pré-nupcial. Isso é abuso financeiro travestido de linguagem jurídica. Eu sei. Cláusula 4 sozinha seria rejeitada por qualquer juiz razoável. A assimetria nas provisões de herança é flagrantemente discriminatória. A cláusula de confidencialidade é provavelmente inexequível. E a cláusula de empreendimentos comerciais? Ele deixou escapar um som que era quase uma risada, mas sem nenhum humor. É tão excessiva que beira o cômico. Se você assinasse isso e depois decidisse processar por coação, eu poderia fazer um caso muito, muito forte. Não vou processar. Minha voz saiu mais tranquila do que eu me sentia. Vou fazer algo diferente. O que você quer fazer? A pergunta pairou no ar entre nós. E naquele momento, com a raiva ainda quente no meu peito e o gosto de traição ainda na minha língua, tomei uma decisão. Quero que você prepare uma contraproposta. Falei lentamente, cada palavra ganhando força enquanto eu falava. Um acordo pré-nupcial justo, razoável e equilibrado. Um que realmente proteja os ativos que cada um de nós trouxe para o relacionamento. Camila... Dr. Marcelo hesitou, e eu podia ouvi-lo escolhendo suas palavras cuidadosamente. Se fizermos isso, vamos ter que divulgar seus ativos, todos eles. Seu noivo vai descobrir sobre o software, as propriedades, os investimentos, tudo. Eu sei. Você está pronta para isso? Para ele saber? Olhei novamente para o anel no meu dedo. Propriedade emprestada. Sim, respondi. Estou pronta. Prepare a documentação. Divulgação financeira completa de ambos os lados. Nada escondido, nada secreto. Vamos ver o quão confiante Rafael está em proteger seus ativos quando descobrir exatamente o que está em jogo. Rafael ligou naquela noite enquanto eu estava preparando um jantar simples de macarrão com molho de tomate. Seu nome piscou na tela, e por um momento considerei não atender. Mas atendi. Oi, amor. Sua voz estava quente, afetuosa. Como foi seu dia? Foi bom. Mexi o molho, observando as bolhas estourarem na superfície. E o seu? Produtivo. Fechei um negócio com aquele cliente em Alphaville. Finalmente. Estou pensando em comemorar. Que tal o jantar fora amanhã? Aquele restaurante italiano que você gosta? O italiano que eu gostava. Onde os pratos principais custavam R$120 e sempre, Rafael esperava que dividíssemos a conta. 50-50, porque somos parceiros, né?
mesmo sabendo que meu salário de consultora era uma fração do que ele acreditava ganhar. Claro, falei. Parece ótimo. Legal. Ah, e você teve chance de olhar aquela papelada que o Dr. Brennan enviou? Minha mão apertou a colher. Olhei. E? Havia expectativa na voz dele, confiança, como se a resposta fosse inevitável. É tudo bem padrão, né? Meu advogado disse que é o modelo que ele usa para todos os clientes. Padrão. Como se pedir que alguém renunciasse a todos os direitos, entregasse a autonomia financeira e aceitasse ser tratada como propriedade fosse apenas procedimento operacional normal. É interessante, falei cuidadosamente. Meu advogado também está dando uma olhada, só para ter certeza de que entendo todas as implicações. Houve uma pausa. Quando Rafael falou novamente, havia algo diferente em seu tom. Algo defensivo. Seu advogado? Pensei que você disse que ele só cuidava de coisas de trabalho. Ele cuida. E também revisa contratos para mim quando necessário. É para isso que advogados servem, Rafael. Sim, claro. Eu só... Ele hesitou. Você não acha que está complicando demais isso? Quer dizer, é um prenup padrão. Protege os dois. Não há nada controverso nele. Nada controverso. O homem que queria permissão por escrito para cada compra que eu fizesse acima de R$ 2.000 pensava que não havia nada controverso em seu documento. Só quero ter certeza de que entendo completamente antes de assinar, respondi, mantendo minha voz neutra. Você entende, né? É um grande compromisso. Sim, totalmente. Mas sua voz tinha aquela borda agora, aquela tensão que aparecia quando as coisas não estavam indo exatamente como ele planejava. Só não quero que advogados transformem isso numa coisa grande. É só um prenup. Pessoas fazem isso o tempo todo. Pessoas fazem isso o tempo todo. Como se isso justificasse as cláusulas unilaterais, a assimetria flagrante, o desrespeito fundamental embutido em cada linha. Não se preocupe, falei suavemente. Não vai ser uma coisa grande, prometo. E era a verdade. Não seria uma coisa grande. Seria algo muito, muito maior. Passei aquela noite pesquisando Rafael de maneiras que nunca havia feito antes. Era engraçado como durante 3 anos de relacionamento, nunca havia olhado muito de perto. Nunca havia questionado suas histórias, verificado suas afirmações, investigado além da superfície polida que ele apresentava. Confiei nele. E confiança significava não vasculhar, não questionar, não duvidar. Mas confiança precisa ser merecida. E aquele documento de 21 páginas havia quebrado qualquer obrigação que eu sentia de continuar confiando cegamente. Comecei com o básico. O site da Mendes em Associados era impressionante à primeira vista. Design profissional, fotos de escritório elegantes, depoimentos de clientes. Mas quando cliquei nos links dos estudos de caso, muitos levavam a páginas em branco ou mensagens de erro. Os depoimentos de clientes não tinham sobrenomes completos ou fotos. Um deles era atribuído a João S., CEO. CEO de quê? Nenhuma empresa mencionada. Procurei a empresa no site da Receita Federal. Mendes em Associados existia, registrada há 4 anos. Mas quando verifiquei os registros públicos de propriedade comercial, o escritório que Rafael chamava de sede da empresa era na verdade um espaço de coworking. Ele alugava uma sala individual, não um escritório inteiro. Os 3 associados que ele mencionava, freelancers de meio período que trabalhavam para várias consultorias simultaneamente. Seus nomes apareciam nos sites de pelo menos 5 outras empresas de consultoria. O Audi Q3 que ele dirigia com tanto orgulho, financiado por 60 meses com taxa de juros de 1,89% ao mês. Ele ainda devia R$204 mil nele. O loft no Itaim Bibi, alugado por R$8.500 mensais. Ele não era dono de nada. Nada disso era ilegal. Nada disso era necessariamente desonesto.
Muitos empresários inflam suas operações, projetam sucesso maior do que a realidade, usam espelhos e fumaça para parecer mais estabelecidos do que são. Mas o prenup que ele havia me enviado não era baseado na realidade. Era baseado na performance, na ilusão. Rafael havia construído uma identidade em torno de ser o provedor bem-sucedido, o empresário estabelecido, o homem com algo a perder. E esse prenup era sua forma de proteger não seus ativos reais, mas sua narrativa de si mesmo. Fechei meu laptop e fiquei sentada no escuro, ouvindo os sons da cidade pela janela, buzinas distantes, o murmúrio do trânsito, vozes abafadas de vizinhos. 3 anos. 3 anos amando um homem que nunca se preocupou em me conhecer além da superfície. 3 anos sendo subestimada, assumida, categorizada em uma caixa que ele havia construído para mim sem nunca perguntar se eu cabia. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para Dr. Marcelo. Quando você pode ter a contraproposta pronta? Sua resposta veio 2 minutos depois. Até sexta-feira. Vai ser abrangente. Sorri na escuridão. Um sorriso pequeno, afiado, nada agradável. Perfeito, digitei de volta. Mal posso esperar para ver o rosto dele. Dr. Marcelo me ligou na quinta-feira à noite, 2 dias antes da reunião agendada. Está pronto, ele disse sem preâmbulo. E Camila, é impressionante. Quando colocarmos isso na mesa, vai mudar tudo. Me manda, falei, já abrindo meu laptop. O arquivo chegou 30 segundos depois. Contraproposta de acordo pré-nupcial. 63 páginas. Não era apenas um documento. Era uma declaração de guerra travada com linguagem jurídica precisa e impiedosa. Comecei a ler, e a cada página sentia algo dentro de mim se endireitar. Como se uma coluna vertebral de aço estivesse sendo forjada, onde antes havia apenas dúvida e mágoa. Cláusula 1. Divulgação financeira completa. Ambas as partes concordam em fornecer divulgação financeira completa, verificada e documentada de todos os ativos, incluindo mas não limitado a propriedades imobiliárias, contas bancárias, investimentos, participações em negócios, propriedade intelectual, veículos e quaisquer outras formas de riqueza ou renda. Cláusula 3. Proteção de ativos pré-conjugais. Todos os ativos adquiridos por qualquer das partes, antes do casamento, permanecerão propriedade separada e exclusiva dessa parte. Isso inclui crescimento, valorização, dividendos, royalties ou qualquer renda gerada por tais ativos durante o casamento. Justo. Equilibrado. O que eu trouxe é meu. O que ele trouxe é dele. Cláusula 7. Propriedade conjugal. Qualquer propriedade adquirida conjuntamente durante o casamento será dividida proporcionalmente com base na contribuição financeira documentada de cada parte. Nenhuma das partes tem direito automático a mais de sua porcentagem contributiva. Cláusula 12. Autonomia financeira. Cada parte mantém completa autonomia sobre suas finanças pessoais, investimentos e decisões de gastos sem necessidade de aprovação ou consentimento da outra parte. Li essa cláusula 3 vezes, sentindo satisfação quente se espalhar pelo meu peito. Nenhuma permissão necessária. Nenhum consentimento por escrito. Nenhum limite de R$2.000. Cláusula 18. Propriedade intelectual e empreendimentos comerciais. Qualquer propriedade intelectual, negócio ou empreendimento comercial criado, desenvolvido ou iniciado por qualquer das partes permanece propriedade exclusiva do criador. Nenhuma das partes tem direito automático à participação, lucros ou controle sobre os empreendimentos comerciais da outra parte. Meu software, minhas propriedades, meus investimentos. Tudo protegido, intocável. Havia mais, muito mais. Cláusulas sobre divisão equitativa de heranças. Provisões para pensão alimentícia baseada em disparidade de renda e duração do casamento. Proteções contra a coação financeira. Mas a cláusula final era minha favorita. Cláusula 24. Presentes e joias.
Qualquer presente dado de uma parte para outra durante o noivado ou casamento, incluindo mas não limitado a joias, torna-se propriedade permanente e irrevogável do receptor. Nenhuma das partes pode exigir devolução de presentes em caso de separação, anulação ou divórcio. O anel no meu dedo de repente parecia mais pesado. Não era mais propriedade emprestada. Era meu. Rafael mandou mensagem na sexta-feira de manhã. Animada para terça? Vai ser rápido, prometo. Depois, podemos almoçar para comemorar. Comemorar. Como se assinar um documento que me reduzia à propriedade gerenciável fosse motivo de celebração. Digitei de volta. Sim, animada. Meu advogado vai estar lá também. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram novamente. Seu advogado precisa estar presente? Pensei que ele só ia revisar o documento. Ele revisou e preparou algumas sugestões. Nada demais, só alguns ajustes para deixar tudo mais equilibrado. Os pontinhos piscaram por quase 1 minuto inteiro antes da resposta chegar. Ok, claro. Quanto mais profissional, melhor. Profissional. Essa palavra de novo. Coloquei o telefone de lado e olhei pela janela. O céu estava cinza, nuvens pesadas prometendo tempestade. Parecia apropriado. Meu telefone tocou. Minha mãe. Oi, mãe. Camila, querida, como você está? Faz tempo que não conversamos. A voz dela era quente, preocupada. Desde o divórcio, minha mãe havia se tornado hipervigilante sobre meu bem-estar emocional, como se temesse que eu herdasse o casamento fracassado dela como algum tipo de maldição genética. Estou bem, ocupada com trabalho e outras coisas. Outras coisas? O casamento está chegando, né? Setembro, você disse? Sobre isso? Hesitei, escolhendo palavras cuidadosamente. Rafael quer um acordo pré-nupcial. Silêncio do outro lado da linha. Depois. Um único som, carregado com décadas de experiência amarga. Como você se sente sobre isso? Minha mãe perguntou cuidadosamente. Honestamente? Aliviada. Aliviada. Porque agora eu sei exatamente onde estou. Não há ilusões, não há suposições, apenas fatos claros em linguagem jurídica. Minha mãe ficou quieta por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava espessa de emoção. Você é mais inteligente do que eu era. Eu me casei pensando que amor significava compartilhar tudo, sem proteções, sem limites. E quando terminou, ela deixou a frase morrer. Só prometa que vai proteger a si mesma, Camila. Prometa que não vai deixar ninguém fazer você se sentir pequena. Prometo, mãe. E dessa vez, era uma promessa que eu pretendia cumprir. Sábado à noite, Rafael insistiu que fôssemos jantar com seu melhor amigo Lucas e a esposa dele, Mariana. Encontramos num restaurante na Vila Madalena, um lugar moderno com luzes baixas e música ambiente que tornava difícil ouvir conversas de outras mesas. Lucas era uma versão ligeiramente mais velha de Rafael. Mesmo corte de cabelo, mesma confiança fácil, mesma tendência a dominar conversas. Trabalhava em finanças, usava um Rolex que provavelmente custava mais que meu carro e tinha opinião sobre tudo. Então, ouvi dizer que vocês estão fazendo prenup, Lucas disse depois que pedimos. Sua voz casual, mas seus olhos afiados. Inteligente, muito inteligente. Rafael acenou tomando um gole de cerveja. Só sendo prático. Negócios são negócios, sabe? Absolutamente. Lucas se virou para mim com um sorriso que não alcançou seus olhos. E você está bem com isso, Camila? Algumas mulheres ficam sensíveis sobre essas coisas. Sensíveis. Como se ter emoções sobre seu parceiro, protegendo ativos de você, fosse algum tipo de fraqueza feminina. Estou completamente bem, respondi calmamente. Na verdade, meu advogado preparou algumas contrapropostas para garantir que seja justo para ambos os lados. O garfo de Lucas pausou no ar. Contrapropostas? Sim. Para equilibrar algumas das cláusulas, garantir que ambos estejamos protegidos igualmente.
Rafael mudou de posição ao meu lado. Senti a tensão radiando dele, mas ele manteve o sorriso. É só formalidade. Advogados gostam de ajustar linguagem. Você sabe como é. Claro, claro. Mas Lucas estava me olhando diferente agora, como se estivesse reavaliando algo. Bom pra você, Camila. É importante ter representação adequada nessas coisas. Fernanda, que havia ficado quieta até agora, finalmente falou. Vocês têm sorte de estar fazendo isso antes do casamento. Pelo menos sabem no que estão entrando. Havia algo em sua voz, uma amargura sutil que fez eu me perguntar que batalhas ela havia travado, que concessões havia feito. O jantar continuou com conversas sobre trabalho, política, fofoca social. Mas Rafael estava diferente, mais quieto, mais tenso. Cada vez que alguém mencionava o prenup, eu o sentia enrijecer ao meu lado. No carro a caminho de casa, ele finalmente explodiu. Por que você disse isso na frente do Lucas? Suas mãos apertavam o volante, os nós dos dedos brancos. Sobre contrapropostas e advogados, você me fez parecer... Ele não terminou a frase, mas eu ouvi mesmo assim, controlador, injusto, desequilibrado. Disse a verdade, respondi calmamente. Meu advogado preparou contrapropostas. Isso é normal, Rafael. É assim que negociações funcionam. Isso não é uma negociação. A voz dele subiu, ecoando no espaço confinado do carro. É um prenup padrão. Pessoas assinam esses documentos o tempo todo sem advogados, transformando em algum tipo de processo judicial prolongado. Então por que você está tão nervoso? A pergunta saiu mais afiada do que eu pretendia. Rafael ficou quieto, sua mandíbula trabalhando. Quando falou novamente, sua voz estava forçadamente calma. Não estou nervoso. Só não quero que isso se torne algo complicado. Somos um casal, Camila. Deveríamos estar na mesma página. Então me mostre um documento que nos coloque na mesma página, retruquei. Um que me trate como parceira igual, não como passivo a ser gerenciado. Ele não respondeu. Apenas dirigiu, a tensão entre nós grossa o suficiente para cortar. Quando me deixou em casa, o beijo de despedida foi mecânico, frio, como beijar um estranho. Te vejo terça, ele disse. Terça, confirmei. Observei-o dirigir embora, as luzes traseiras do Audi desaparecendo na curva. E pela primeira vez em 3 anos, me perguntei se realmente o conhecia. Ou se havia me apaixonado por uma performance tão convincente que confundi com realidade. Passei o domingo preparando. Não o prenup. Aquilo estava nas mãos de Dr. Marcelo. Mas eu mesma, mentalmente, emocionalmente. Ensaiei o momento na minha cabeça centenas de vezes. A pasta sendo aberta. Os papéis sendo lidos. A expressão no rosto de Rafael quando os números finalmente fizessem sentido. Parte de mim estava aterrorizada. 3 anos de privacidade cuidadosamente mantida. 3 anos de muros protetores, prestes a desmoronar em uma única reunião. Mas outra parte de mim, a parte que havia lido aquelas 21 páginas de desrespeito mascarado como padrão, estava furiosa. E raiva, descobri, era muito mais fácil de trabalhar do que medo. Na noite de segunda, Rafael ligou. Oi. Sua voz estava suave, conciliadora. O tom que ele usava quando queria algo. Sobre ontem à noite no carro. Desculpa por ter ficado irritado. Só estou estressado com o trabalho e o casamento e tudo mais. Tudo bem, falei. Porque o que mais eu poderia dizer? Ainda me ama? A pergunta deveria ter sido doce, reconfortante. Em vez disso, soou como teste. Como se ele estivesse verificando se eu ainda estava na linha, ainda maleável, ainda gerenciável. Ainda te amo, respondi. E era verdade. Eu amava Rafael, mas estava começando a perceber que amor não era suficiente. Não quando vinha com termos e condições. Não quando exigia que eu me fizesse menor para ele se sentir maior. Não quando a pessoa que eu amava não tinha ideia de quem eu realmente era.
Terça-feira amanheceu com chuva. Não uma garoa suave, mas uma tempestade adequada. Vento açoitando água contra as janelas, trovões retumbando à distância. Me vesti com cuidado. Nada chamativo. Calça social preta, blusa branca simples, blazer marinho. Joias mínimas. Só o anel de noivado que em breve saberia não era mais emprestado. Cabelo puxado em um coque elegante. Parecia exatamente o que Rafael esperava. Profissional, mas modesta. Apresentável, mas não ameaçadora. Dr. Marcelo me buscou às 13h30. Ele dirigia um Mercedes classe I preto, elegante, mas discreto. Aos 52 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e óculos de armação fina, ele parecia exatamente o que era. Um advogado caro que sabia seu valor. "Pronta?" ele perguntou enquanto eu entrava no carro. "Pronta", confirmei, embora meu estômago estivesse fazendo acrobacias. Dirigimos em silêncio pela cidade alagada. O trânsito estava pesado, carros lutando através de ruas inundadas. Tudo estava cinza, lavado, meio irreal. Quando chegarmos lá, Dr. Marcelo disse enquanto parávamos em um semáforo. "Deixe-me conduzir. Dr. Brennan vai tentar controlar a narrativa, estabelecer o tom. Não se preocupe. Tenho experiência com advogados como ele." E Rafael? Rafael vai ficar em choque. Sua voz era neutra, factual. "Esteja preparada para isso. Raiva, confusão, talvez até acusações. Mas lembre-se, Camila, você não fez nada errado. Você construiu algo extraordinário e escolheu mantê-lo privado. Isso não é crime. É sabedoria." Acenei, segurando essas palavras perto do coração. Chegamos ao edifício Brennan Advocacia às 13h50 exatas. Torre de vidro e aço na Faria Lima, todo espelho e superfícies reflexivas, projetadas para intimidar. A recepção era mármore e cromo, uma secretária bonita, atrás de uma mesa impecável, arte moderna nas paredes que provavelmente custava mais que a maioria das pessoas ganhava em um ano. "Dr. Tavares e Senhorita Rodrigues para Dr. Brennan", Marcelo anunciou. A secretária sorriu, dentes perfeitamente brancos. Sala de conferências B. O elevador à direita, 12º andar. Subimos em silêncio. O elevador era espelhado e me vi refletida em todas as direções. Calma. Composta. Nada como a tempestade rugindo dentro do meu peito. As portas se abriram para um corredor elegante. Dr. Marcelo me guiou para uma sala de conferências com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista da cidade sob a tempestade. Rafael já estava lá. Ele se levantou imediatamente quando entrei, seu rosto iluminando com alívio e afeto. Usava seu terno cinza carvão, o que reservava para reuniões importantes. Estava recém-barbeado, bem arrumado, cheirando a colônia cara. "Oi." Ele veio até mim, pegando minhas mãos, seus olhos procurando meu rosto. "Você está linda, nervosa?" "Um pouco", admiti. "Não fique." Ele apertou minhas mãos, seu polegar esfregando meus nós dos dedos. "Vai ser rápido e indolor. 1 hora no máximo, depois podemos almoçar e esquecer tudo sobre advogados e papelada." Rápido e indolor. Eu segurei essas palavras me perguntando se ele se lembraria de dizê-las daqui a 30 minutos. Dr. Ricardo Brennan entrou momentos depois. Por volta dos 55, cabelo grisalho impecavelmente penteado, terno que facilmente custava R$12.000. Ele tinha o porte de alguém acostumado a vencer, acostumado a fazer as coisas do seu jeito. "Senhorita Rodrigues." Ele estendeu a mão, apertando a minha com firmeza profissional. "Prazer em conhecê-la. Rafael me disse coisas maravilhosas. Isso deve ser bem direto." Direto. Lá estava aquela palavra de novo. Nos acomodamos ao redor da mesa longa. Rafael ao meu lado, sua mão encontrando a minha debaixo da mesa, apertando. Dr. Brennan na cabeceira, abrindo uma pasta fina. Dr. Marcelo do outro lado, sua expressão perfeitamente neutra,
uma pasta significativamente mais grossa na frente dele. Lá fora, trovões retumbaram. Raios iluminaram o céu em branco brilhante. E, de alguma forma, parecia perfeito. A tempestade lá fora combinando com a que estava prestes a desencadear aqui dentro. Doutor. Brennan abriu sua pasta com a confiança de quem havia feito aquilo 1000 vezes. Vamos começar com as divulgações financeiras do Sr. Mendes. Ele deslizou documentos pela mesa como quem apresenta troféus. Transparência total, como solicitado. Cada página era apresentada com cerimônia. Mendes em Associados. Avaliado em 1,7 milhão. Um número que eu sabia ser inflado, baseado em projeções otimistas, não realidade. Apartamento no Itaim Bibi. Comprado por 2,8 milhões. Saldo hipotecário de 2,1 milhões. Patrimônio líquido real. 700 mil. Audi. Q3. Financiado, 60 parcelas restantes de R$ 3.400. Mais passivo que ativo. Investimentos, R$ 435 mil em fundos mútuos, a maior parte herdada do avô, não ganho através de trabalho. Total estimado, aproximadamente 2,8 milhões irás em ativos, menos 2,3 milhões em dívidas. Patrimônio líquido real de cerca de R$ 500 mil. Doutor. Brennan apresentou cada item como se fossem tesouros nacionais, sua voz grave e autoritária. E para a maioria das pessoas, provavelmente seria impressionante. R$500 mil aos 35 anos não era nada mal. Rafael se recostou na cadeira, braços cruzados sobre o peito, um pequeno sorriso confiante brincando nos lábios. Este era o momento dele. O empresário bem-sucedido, o homem com algo valioso a proteger. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Doutor. Brennan deslizou o documento do prenup pela mesa. As 21 páginas que eu havia memorizado. Termos bastante padrão. Propriedade separada permanece separada. Sem provisões de pensão alimentícia. Divisão limpa no improvável evento de dissolução. Rafael acenou, sua expressão satisfeita. Na mente dele, isso já havia acabado. Apenas formalidades restantes. Dr. Marcelo não tocou no documento que haviam empurrado em nossa direção. Em vez disso, abriu sua pasta com calma deliberada, movimentos lentos e teatrais. Preparamos uma contraproposta, ele disse, sua voz clínica e profissional. Minha cliente concorda com o espírito geral dos termos do Sr. Mendes, mas com alguns ajustes necessários para a equidade. As sobrancelhas de Dr. Brennan subiram ligeiramente. Ajustes? Primeiramente, divulgação financeira completa de ambas as partes. O tom de Marcelo permaneceu perfeitamente neutro, quase entediado. Declarações de imposto de renda dos últimos 5 anos, extratos de todas as contas, carteiras de investimento, participações imobiliárias, interesses comerciais, propriedade intelectual. O quadro completo. Dr. Brennan franziu a testa, gesticulando para os documentos que havia apresentado. Já fornecemos as divulgações do Sr. Mendes. O Sr. Mendes forneceu suas divulgações. Marcelo deixou uma pausa delicada. A senhorita Rodrigues ainda não forneceu as dela. Rafael se virou para mim, confusão piscando em seu rosto, seguida rapidamente por algo que parecia irritação. Camila, você não precisa fazer isso. Quer dizer, não estamos tentando complicar. Na verdade, preciso. Interrompi suavemente, encontrando seus olhos. Se vamos ser transparentes, vamos ser completamente transparentes. Apenas justo, né? Marcelo deslizou a pasta grossa pela mesa. Ela pousou com um baque pesado que pareceu reverberar por toda a sala. 63 páginas de documentação financeira meticulosamente organizada. Dr. Brennan a pegou, sua expressão profissional e neutra. Abriu a primeira página. Observei sua transformação em tempo real. A neutralidade profissional rachando. Confusão se espalhando por seu rosto. Seus olhos se arregalando. Ele virou para a segunda página. Depois a terceira. Seus lábios se moveram silenciosamente, como se estivesse fazendo cálculos mentais que não fechavam. Rafael, impaciente, estendeu a mão e pegou uma das páginas da pasta.
Li tudo no rosto dele. A confusão inicial. Os olhos escaneando os números. Depois se arregalando. A cor drenando, começando nas bochechas e se espalhando até ele estar completamente pálido. A palavra saiu mal acima de um sussurro. Sua mão tremia segurando o papel. O que é isso? Mantive minha voz calma, mesmo que meu coração estivesse batendo tão forte que achei que todos na sala pudessem ouvir. Minha divulgação financeira, como você pediu. A voz de Dr. Marcelo cortou o silêncio, clínica e precisa como um bisturi. A senhorita Rodrigues é a criadora e proprietária exclusiva do Invent Control Pro, um sistema de gestão de estoque baseado em nuvem atualmente licenciado por grandes redes varejistas e distribuidoras em todo o Brasil. O software gera aproximadamente 260 mil mensais em taxas de licenciamento recorrentes. Pare. A voz de Rafael saiu rouca. Mas Marcelo continuou, implacável. Cada palavra uma bomba cuidadosamente colocada. Ela possui 9 propriedades para aluguel em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, gerando renda mensal combinada de 95 mil reais. Seu portfólio de investimentos diversificado está avaliado em aproximadamente 16 milhões de reais. Ela possui 20% de participação em um empreendimento de varejo em Ribeirão Preto avaliado em... Eu disse pare. Rafael estava de pé, sua cadeira raspando violentamente contra o chão. O som ecoou pela sala como um tiro. Ele estava me encarando como se eu tivesse subitamente me transformado em uma estranha completa, como se a mulher que ele conhecia há 3 anos tivesse sido substituída por uma impostora. Camila. Meu nome saiu quebrado, confuso, quase desesperado. Isso não pode ser real. Não pode. É real. Respondi calmamente, embora minha garganta estivesse apertada. Cada número naquela pasta é verificado e documentado. Declarações de imposto, extratos bancários, escrituras de propriedade, contratos de licenciamento. Está tudo lá. As mãos de Rafael tremiam enquanto ele folheava mais páginas, seus olhos escaneando números que claramente não faziam sentido para ele. Você tem 47 milhões de reais? Aproximadamente, doutor. Marcelo confirmou. O número exato flutua com avaliações de mercado, mas sim, o patrimônio líquido da senhorita Rodrigues está na faixa de 47 milhões de reais. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até a tempestade lá fora parecia ter pausado. Dr. Brennan limpou a garganta, tentando recuperar alguma compostura profissional. Sua expressão havia mudado completamente. O advogado confiante havia desaparecido, substituído por alguém que claramente não sabia como proceder. Talvez devêssemos fazer um breve intervalo para... Não. A voz de Rafael era afiada, ferida. Ele se virou para mim, seus olhos procurando o meu rosto como se procurasse por alguma explicação que fizesse tudo fazer sentido. Por que você não me contou? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada com 3 anos de suposições não ditas. Porque eu queria que você me amasse, respondi, e minha voz saiu menor do que pretendia, mais vulnerável. Não minha conta bancária, não meu patrimônio, apenas... eu. Me amasse? Rafael soltou uma risada áspera, sem humor. Você mentiu para mim por 3 anos, me deixou acreditar que nós éramos... Ele não conseguia terminar, sua mandíbula trabalhando. Eu nunca menti. Interrompi, mais firme agora. Você nunca perguntou. Nunca demonstrou interesse nas minhas finanças, no meu trabalho, além de perguntas superficiais. Você presumiu, e eu deixei você presumir. Mas eu nunca menti, Rafael. É a mesma coisa. Sua voz subiu, ecoando pelas paredes de vidro. Você me deixou pensar que era alguém que não era. Não. Fiquei de pé agora também, encontrando seus olhos diretamente. Eu sempre fui exatamente quem sou. Você é que decidiu quem eu era sem nunca realmente me conhecer. Rafael passou as mãos pelo cabelo, uma ação que eu havia visto 1000 vezes quando estava estressado.
Todo mundo vai pensar. As pessoas vão dizer que estou me casando por interesse. Vão pensar que sou algum tipo de... Ele não conseguia dizer a palavra. Mas eu ouvi mesmo assim. Aproveitador. Interesseiro. O homem mantido pela mulher rica. E ali estava. Não desgosto por eu ter guardado um segredo. Não raiva por falta de confiança. Não mágoa por 3 anos de privacidade mantida. Constrangimento. Rafael não estava magoado porque eu havia escondido minha riqueza dele. Ele estava humilhado porque eu o havia feito parecer pequeno. Doutor. Brennan tentou recuperar controle da reunião. Sr. Mendes, talvez devêssemos sentar e discutir isso racionalmente. Racionalmente? Rafael se virou para o advogado. Como eu deveria ser racional sobre descobrir que minha noiva é uma mentirosa secreta? Cuidado, Dr. Marcelo disse suavemente, mas havia aço em sua voz. Minha cliente não é mentirosa. Ela escolheu manter seus assuntos financeiros privados, o que é seu direito legal. Privados de mim! Rafael gesticulou violentamente. De mim, o homem com quem ela ia se casar. O mesmo homem que preparou um acordo pré-nupcial unilateral sem consultá-la primeiro. Marcelo rebateu, sua voz ainda calma, mas cortante. O mesmo homem que incluiu cláusulas exigindo que ela devolvesse o anel de noivado em caso de divórcio, renunciasse a todos os direitos de pensão e pedisse permissão por escrito para qualquer compra acima de R$2.000. O rosto de Rafael ficou vermelho. Isso é padrão. Não é padrão. É abusivo. Marcelo abriu a contraproposta, apontando para cláusulas específicas. E agora entendo por quê. O senhor presumiu estar em posição de poder. Presumiu que seu sucesso justificava termos unilaterais. Mas descobriu que sua noiva não é a parceira financeiramente dependente que imaginou, e isso ameaça sua narrativa de si mesmo. Chega. Peguei minha bolsa, de repente exausta demais para continuar. Não vou assinar o prenup do Rafael. Se ele quiser seguir em frente com o casamento, precisará concordar com termos equitativos. Caso contrário, deixei a frase morrer. O final óbvio demais para verbalizar. Camila, espera. Rafael pegou meu braço, seus dedos apertando. Nós precisamos conversar sobre isso. Sozinhos. Sem advogados, sem toda essa pressão. Olhei para a mão dele no meu braço. Ele seguiu meu olhar e me soltou rapidamente. Podemos conversar, concordei. Mas não hoje. Hoje eu preciso de espaço. Saí daquela sala de conferências com o Dr. Marcelo ao meu lado, deixando Rafael e Dr. Brennan na tempestade que eu havia criado. No elevador descendo, Marcelo finalmente falou. Você está bem? Honestamente? Olhei para meu reflexo nas portas espelhadas. Não sei. Porque pela primeira vez em 3 anos, as máscaras haviam caído. E a pessoa revelada por baixo não era quem nenhum de nós pensávamos que era. Rafael me ligou 23 vezes naquela noite. Mandou 41 mensagens. Ignorei todas. Em vez disso, sentei no meu apartamento modesto com uma xícara de chá que esfriou sem beber, olhando para a cidade pela janela. A tempestade havia passado, deixando as ruas lavadas e brilhantes sob as luzes da rua. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Rafael. Por favor, Camila. Precisamos conversar. Eu estava em choque. Deixa eu explicar. Explique o quê? Que seu ego não conseguia lidar com uma parceira mais bem-sucedida? Que 3 anos de relacionamento eram baseados na suposição de que ele era o provedor, o bem-sucedido, o que tinha mais a perder? Minha melhor amiga Jéssica ligou por volta das 10 da noite. Então, ela disse assim que atendi. Como foi a reunião do prenup? Jéssica era a única pessoa além do meu advogado e contador que sabia sobre minha riqueza. Ela havia sido minha colega de quarto na faculdade. Estava lá quando comecei a desenvolver o software, quando fiz minha primeira venda, quando comprei minha primeira propriedade. Foi revelador, respondi. Ele ficou em choque? Furioso, constrangido.
Acusou-me de mentir por 3 anos. Jéssica ficou quieta por um momento. E agora? Agora eu preciso decidir se quero casar com um homem que me ama apenas quando me sinto pequena o suficiente para seu conforto. Você já sabe a resposta, Cami. Ela estava certa. Eu sabia. Mas saber e aceitar eram 2 coisas muito diferentes. Na quarta-feira de manhã, encontrei Rafael num café neutro. Ele já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa dos fundos, parecendo como se não tivesse dormido. Sentei-me na frente dele sem pedir nada. Queria manter isso breve. Obrigado por vir, ele começou, sua voz rouca. Eu não dormi. Fiquei pensando sobre ontem e eu sei que reagi mal. Esperei, sem dizer nada. É que foi um choque enorme, sabe? Descobrir que a pessoa com quem você está há 3 anos não é quem você pensava. Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto familiar. Mas pensei bastante e acho que podemos superar isso. Superar, repeti, testando a palavra. Sim, quer dizer, obviamente vamos precisar de um novo prenup. Algo que proteja, bem, você, principalmente. Meu advogado disse que pode rascunhar algo mais equilibrado. Mais equilibrado, ecoei novamente. E talvez possamos manter isso quieto? Não contar às pessoas sobre quanto você tem? Não porque estou envergonhado, ele adicionou rapidamente. Mas porque é privado, né, pessoal? Ninguém precisa saber dos nossos assuntos. Lá estava. O pedido real. Ele poderia aceitar minha riqueza, desde que ninguém mais soubesse sobre ela. Desde que ele pudesse manter a performance de ser o bem-sucedido, o provedor, o homem no controle. Rafael, comecei cuidadosamente. Por 3 anos, você nunca me perguntou sobre meu trabalho real. Nunca demonstrou interesse no que eu realmente faço. Nunca notou que eu nunca reclamava de dinheiro, nunca pedia ajuda financeira, nunca precisava de nada de você. Eu pensei que você era apenas independente. Você pensou que eu era conveniente, interrompi. Uma parceira que não exigia demais, não ameaçava sua autoimagem, não complicava sua narrativa de sucesso. Isso não é justo. O que não é justo, minha voz endureceu, é que você preparou um prenup me tratando como propriedade a ser gerenciada. O que não é justo é que você ficou furioso não porque escondi algo, mas porque isso te fez parecer menor. O que não é justo é que você está sentado aqui agora, me pedindo para esconder quem eu sou, para proteger seu ego. Rafael recuou, como se eu tivesse batido nele. Eu te amo, Camila. Você ama a versão de mim que criou na sua cabeça, respondi suavemente. A consultora de TI modesta que dirige um gol amassado e não ameaça fazer você se sentir menos bem-sucedido. Tirei o anel de noivado do dedo. O diamante capturou a luz, enviando arco-íris pela mesa. Coloquei-o entre nós. O que você está fazendo? A voz de Rafael subiu, pânico passando por seu rosto. Devolvendo propriedade emprestada. Camila, não, por favor. Podemos consertar isso. Eu posso mudar. Não é sobre você mudar. Interrompi gentilmente. É sobre eu perceber que me casei com uma ilusão. E você também. Levantei-me pegando minha bolsa. Se você mudar de ideia... Rafael começou, desesperado agora. Mas eu já estava indo embora. Porque pela primeira vez em 3 anos, estava fazendo algo por mim. Algo que não exigia que me fizesse menor, mais quieta, mais gerenciável. Estava escolhendo meu próprio valor. E descobri que valia muito mais que 47 milhões de reais. 3 semanas se passaram. 3 semanas de Rafael tentando me reconquistar de todas as formas possíveis. Flores no meu trabalho, mensagens longas às 3 da manhã, e-mails detalhando como ele havia crescido e entendido. Uma carta manuscrita de 5 páginas entregue por motoboy. Ignorei tudo. Até que ele apareceu na porta do meu apartamento numa quinta-feira à noite. Abri a porta e lá estava ele. Desgrenhado, olhos vermelhos, barba por fazer. Nada como o Rafael impecavelmente arrumado que conheci 3 anos atrás. Camila, por favor,
5 minutos. É tudo que eu peço. Contra meu melhor julgamento, deixei-o entrar. Ficamos na sala, ele de pé enquanto eu me sentava no sofá, mantendo distância física e emocional. Você tinha razão, ele começou, as palavras saindo rápidas, ensaiadas. Sobretudo, eu construí uma versão de você na minha cabeça que era conveniente para mim, que me fazia sentir importante, necessário, bem-sucedido. Esperei, sem dizer nada. Quando descobri quem você realmente é, não foi raiva de você esconder. Foi... Ele engoliu em seco. Foi terror de perder a narrativa que construí sobre mim mesmo. O empresário de sucesso casando-se com a parceira modesta e solidária. Eu era o herói da minha própria história. E você me mostrou que eu era só... comum. Você não é comum, Rafael. Falei suavemente. Você construiu um negócio do zero. Tem clientes, uma reputação. Não é sobre quanto você tem. É sobre como você me tratou quando pensou que tinha mais. Ele assentiu lentamente, lágrimas brilhando em seus olhos. Aquele prenup. Quando leio agora, fico enojado. Como eu pude pensar que aquilo era razoável? Porque você via casamento como transação comercial. Como algo que precisava proteger, não construir junto. Rafael se sentou na cadeira em frente a mim, curvado, derrotado. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu tivesse proposto sem prenup desde o início, você teria me contado? Sobre o dinheiro? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eventualmente sim, mas não logo, porque aprendi muito cedo que dinheiro muda as pessoas, e eu queria ter certeza de que você me amava, não o que eu poderia dar. E agora você sabe, ele disse amargamente, que eu amava a versão conveniente, a que não me desafiava. Agora eu sei, concordei. Rafael limpou os olhos, tentando recuperar compostura. Tem alguém novo? Não, mas não é sobre isso. Sobre o que, então? Sobre eu entender meu próprio valor, respondi, e não aceitar menos do que mereço de ninguém. Ele assentiu devagar, a realidade finalmente assentando. Você merece alguém que te veja, todo de você, e te ame mais por isso, não menos. Sim, mereço. Rafael se levantou, e pela primeira vez em semanas parecia em paz. Derrotado, mas em paz. Obrigado, ele disse na porta. Por ser honesta, por não aceitar minha besteira. Por me mostrar quem eu realmente era. Cuida-se, Rafael. Você também, Camila. E então ele se foi. Fechei a porta e encostei nela, deixando sair a respiração que estava segurando. Era final. Realmente final. E pela primeira vez em semanas, senti algo além de mágoa. Senti alívio. 2 meses depois, minha amiga Jéssica me arrastou para uma festa de aniversário. Eu tinha evitado eventos sociais desde o término, mas ela insistiu. Você não pode se esconder para sempre, Kemi. Precisa viver. A festa era em um apartamento em Pinheiros, casual e descontraída. Pessoas rindo, música tocando, o tipo de reunião onde você não precisa performar. Foi lá que conheci Daniel Silva. Ele estava na cozinha, tentando abrir uma garrafa de vinho com um saca-rolhas teimoso. Alto, magro, óculos de armação grossa, uma camiseta do Iron Maiden desbotada. Precisa de ajuda? Ofereci. Ele me entregou a garrafa com um sorriso chipish. Sou professor de história, não sommelier. Consegui abrir em segundos. Consultora de TI. Resolvo problemas. Minha heroína. Ele serviu 2 copos, me entregando um. Daniel, e você é... Camila. Conversamos por 3 horas, sobre livros, música, viagens que sonhávamos fazer. Ele me contou sobre ensinar adolescentes do ensino médio a frustração e a alegria de ver mentes jovens entenderem conceitos complexos. Eu contei sobre trabalhar com sistemas, a satisfação de resolver problemas lógicos. Nenhum de nós perguntou quanto o outro ganhava. Nenhum de nós mencionou carros, apartamentos, símbolos de status. Apenas conversamos. No final da noite, ele pediu meu número. Posso te levar para jantar algum dia?
Tem um restaurante vietnamita incrível perto da minha escola. Adoraria. Nosso primeiro encontro foi num pequeno restaurante em Perdizes, mesas apertadas e menu manuscrito. A conta veio para menos de R$ 80 para nós dois. Daniel nem piscou, apenas dividiu naturalmente. 50-50? Claro. No segundo encontro, fui a uma peça que ele queria ver. No terceiro, ele veio ao cinema comigo para assistir um filme de ficção científica. No quarto encontro, caminhamos pelo Ibirapuera por 3 horas, apenas conversando. Foi no quinto encontro que contei. Estávamos no apartamento dele, um lugar pequeno, mas aconchegante perto da escola onde trabalhava. Livros empilhados em todos os cantos, pôsteres de bandas nas paredes, uma cozinha minúscula mas funcional. Ele estava cozinhando macarrão, e eu estava sentada no balcão, bebendo vinho barato que tínhamos comprado no mercado. Daniel, comecei, meu coração acelerando. Preciso te contar algo. Ele se virou do fogão, preocupação imediata no rosto. Tudo bem? Sim, é só que não sou apenas consultora de TI. Seu rosto relaxou. Ok? O que mais você é? Eu criei um software, um sistema de gestão que empresas licenciam. Gera bastante dinheiro. E investi esse dinheiro ao longo dos anos. Em propriedades, ações, outros investimentos. Daniel desligou o fogo, se virando completamente para mim. Ok. Meu patrimônio líquido está em torno de R$ 47 milhões. Silêncio. Eu me preparei para a mudança. A expressão chocada, a retirada, o constrangimento masculino ferido que havia visto em Rafael. Em vez disso, Daniel soltou um assobio baixo. Caramba, você é tipo rica. Sim. Ele pegou seu copo de vinho, tomou um gole longo processando. Então olhou para mim, e havia algo em seus olhos que não era medo ou ciúme ou constrangimento. Era admiração genuína. Então você não é apenas linda e inteligente, ele disse lentamente, um sorriso se espalhando pelo rosto. Você também é gênio de negócios e investidora. Cara, como eu dei essa sorte. Pisquei. Você não está incomodado? Incomodado? Ele pareceu genuinamente confuso. Por que eu estaria incomodado? Porque você ganha, o quê? 6.500 por mês como professor. E eu ganho isso em royalties em horas? Daniel me olhou, como se eu tivesse dito algo absurdo. Camila, seu sucesso não diminui o meu. Você construiu algo incrível. Por que eu me sentiria ameaçado por isso? Meu ex-noivo se sentiu. Então seu ex-noivo era idiota. Ele colocou o copo de lado e veio até mim, pegando minhas mãos. Olha, eu ensino história para adolescentes. Não vou ficar rico fazendo isso, mas amo o que faço. E se você construiu um império enquanto eu moldo mentes jovens, isso é incrível. Não é competição. Senti lágrimas queimando nos meus olhos. Você realmente acredita nisso? Completamente. Ele apertou minhas mãos. Na verdade, acho sexy pra caramba. Você é tipo Bruce Wayne, mas melhor porque seu dinheiro é legítimo. Ri através das lágrimas. Você acabou de me comparar ao Batman? Batman feminino. Batwoman? Não, espera. Isso já existe. Você entendeu o ponto. Puxei-o para um beijo, e ele correspondeu, seus braços me envolvendo. Quando nos separamos, ele estava sorrindo. Então, isso muda alguma coisa entre nós? O que você acha? Acho que ainda vou fazer você dividir a conta do jantar porque acredito em igualdade. Ele disse solenemente. Mas talvez você possa pagar a gorjeta extra porque pode. Trato feito. E assim, simples assim, encontrei algo que nunca tive com Rafael. Aceitação. Admiração. Amor que não exigia que eu fosse menor. 6 meses depois, Daniel me pediu em casamento. Não foi em restaurante caro ou com anel de R$ 42 mil. Foi no apartamento dele, numa terça-feira comum, depois de jantarmos pizza. Ele pegou minha mão, seus olhos sérios atrás dos óculos. Camila Rodrigues, você quer se casar comigo? Você tem um anel? Brinquei.
Ele pegou algo do bolso. Era um anel simples de prata com uma pedra pequena de topázio azul. Custou R$ 300. É tudo o que posso pagar agora com salário de professor. Se você quiser algo maior, mais caro, posso economizar. É perfeito, interrompi, lágrimas já escorrendo. É absolutamente perfeito. Então é um sim? É um sim. Ele deslizou o anel no meu dedo. Cabia perfeitamente. Ah, ele adicionou casualmente. Não vamos fazer prenup. O que é seu, é seu. O que é meu, é meu. E o que construirmos juntos será nosso. Parece justo? Mais simples. Mais honesto. Mais respeitoso do que 21 páginas de linguagem jurídica jamais poderiam ser. Parece perfeito, respondi. E era. 1 ano depois do casamento, esbarrei em Rafael por acaso num café na Vila Madalena. Ele estava com uma mulher, loira, bonita, rindo de algo que ele havia dito. Parecia bem, mais leve, de alguma forma. Nossos olhos se encontraram. Ele acenou, hesitante. Acenei de volta. Na fila do caixa, ele veio até mim enquanto a namorada esperava na mesa. Camila, você está... bem. Obrigada, você também. Ouvi dizer que você se casou. Professor, né? Daniel, sim. Rafael assentiu lentamente. Ele sabe? Sobre... tudo, desde o início. E ele está bem com isso? Sorri. Mais que bem, ele está orgulhoso. Rafael deixou escapar uma respiração, algo parecido com alívio cruzando seu rosto. Fico feliz. Você merece isso. Obrigada, Rafael. Eu queria pedir desculpas, ele disse de repente. De verdade, por como te tratei, por aquele prenup ridículo, por não te ver realmente. Eu sei, e aceito. Você me ensinou algo importante, ele continuou. Que o valor de uma pessoa não está em quanto ela tem ou ganha, está em quem ela é. E eu estava tão focado em performar sucesso que esqueci de apenas ser. E agora? Ele olhou para a mulher esperando na mesa. Agora estou tentando ser real. Cortei as despesas desnecessárias, reduzi o escritório, parei de fingir ser maior que sou. E sabe, sou mais feliz. Fico feliz por você, Rafael. De verdade. Ele apertou minha mão brevemente. Cuida-se, Camila. Você também. Observei-o voltar para sua mesa, sentar-se, pegar a mão da namorada. Eles pareciam genuínos, reais. E percebi que não sentia nada além de paz. Hoje, ainda dirijo meu Gol 2014 com um amassado na porta. Ainda moro em Perdizes, embora agora num apartamento ligeiramente maior, porque Daniel se mudou comigo e seus livros precisavam de espaço. Ainda uso cupom de desconto no iFood. Ainda faço compras no Extra. Ainda compro roupa em promoção, porque dinheiro não define quem sou. Define o que posso fazer, a segurança que tenho, as opções disponíveis. Mas quem eu sou é a mulher que construiu algo do nada, que aprendeu a proteger seu valor, que recusou aceitar menos do que merecia e que finalmente encontrou alguém que ama todas as versões de mim, a consultora de TI modesta e a empresária de 47 milhões, a mulher que dirige Gol amassado e a investidora com 9 propriedades. Daniel não pediu que eu escolhesse qual versão ser. Ele simplesmente amou a mulher completa. E isso, descobri, vale mais que qualquer número numa conta bancária. Mais que qualquer anel caro. Mais que qualquer performance de sucesso. Vale tudo. 3 semanas atrás, Daniel chegou em casa empolgado da escola. Cami, tenho novidade. O quê? Me ofereceram cargo de coordenador do departamento de História. Aumento de R$ 2.000 por mês. Ele estava radiante, tão orgulhoso daqueles R$ 2.000 quanto eu estava dos meus milhões. Isso é incrível! Abracei-o forte. Vamos comemorar. Escolhe o restaurante. Dessa vez eu pago tudo. Escolhi nosso restaurante vietnamita favorito em Perdizes, o mesmo do nosso primeiro encontro, onde a conta era menos de R$ 80, porque os melhores momentos da vida não têm preço.
São as risadas compartilhadas sobre macarrão barato, os planos sussurrados no escuro. O parceiro que te vê, todo de você, e escolhe ficar, não apesar do que você tem, mas exatamente por quem você é. Então, se você está assistindo isso e está em relacionamento onde precisa se fazer menor para o outro se sentir maior, onde seu sucesso é visto como ameaça, onde você é amado apenas quando é conveniente, você merece mais. Você merece alguém que comemora suas vitórias, não se sente diminuído por elas. Você merece amor que não vem com termos e condições. Você merece ser visto. Todo de você. E vale a pena esperar por isso. Porque no final, o amor verdadeiro não pede que você devolva o anel. Ele simplesmente segura sua mão e diz: vamos construir algo juntos. E isso é o único prenup que importa. Se essa história tocou você de alguma forma, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me conta nos comentários. Que horas são aí na sua cidade agora? De onde você está assistindo? Adoro saber que chegamos em tantos lugares diferentes com essas histórias. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje, compartilhe esse vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para entender nosso próprio valor. Muito obrigada por assistir até o fim. Nos vemos no próximo relato. Tchau, tchau.